Bem-vindo a mais um podcast Medicina na Vida Real, do Ser Médico Podcast, aqui no podcast do Shopping Cristal. E hoje a gente tem uma conversa muito interessante, porque ela pode abranger de vários ângulos os nossos objetivos, que a gente sempre fala, objetivos é a gente tocar uma alma, tocar uma pessoa só, tudo já vale a pena. Então, meu nome é Marco César, sou médico e hoje eu vou conversar com uma pessoa que ele já fez fisiculturismo, faz fisiculturismo, trabalha com educação física, trabalha como personal, já foi atropelado, já teve Covid, já perdeu peso, então tem história para todo lado. Então é interessante a gente entender os momentos de superação, os momentos de dificuldades que nós temos na nossa vida e o que faz a gente caminhar sempre em direção a melhorar. É o que a gente sempre fala, cuide do seu corpo, que quando você precisar, ele vai estar junto com você. Eu falei para ele que eu sou disléxico, então eu já disse o nome dele, acho que umas 4 vezes, né, Jenner? Não foi isso? Tudo bem. Então vamos lá. Jenner, é um prazer imenso ter você aqui. Muito tá obrigado bom? pelo convite. Daí quando o Juba falou de você, falou assim, não, o cara é mais ou menos assim, não é nem tão grande assim. Daí eu olhei você assim, falei, meu Deus do céu, o cara é um monstro, né? Daí você, igual você falou, já fui maior. Já fui maior. E legal que a gente estava conversando, né? Isso vale a pena só, eu vou querer que, lógico, você se apresente, mas só para contextualizar no tempo, que acabou de sair uma resolução do Conselho Federal de Medicina, o uso de anabolizantes no critério escultural mesmo, né? Estético, né? Estético mesmo, né? Saindo dos critérios que envolve tipo um hipogonadismo ou pacientes que têm que fazer uma reposição de testosterona para manter um nível de apetite sexual, de manter um nível mínimo de que o paciente consiga manter uma pele boa, um cabelo bom, enfim, e tenha um envelhecimento saudável. Mas isso ocorre num certo tempo da vida e está totalmente fora do tempo, como a gente vem vendo. O Conselho Federal viu isso e falou, chega, vocês perderam a mão no negócio. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, sua família, o que você faz, para daí a gente indo batendo papo. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Dr. Marcos. Meu nome é Jenner Stallbarni, sou personal trainer, formado pela PUC do Paraná em 2021, pós-graduado pela Universidade, aquela do Rio de Janeiro, que foi extinta agora, Gama Filho, né? E foi um período muito interessante do começo da minha trajetória profissional, e a gente precisando buscar mais conhecimento envolvendo a parte de musculação e treinamento dentro de academias, né, onde a graduação, a licenciatura plena não trabalhava de forma a dar esse suporte técnico para a gente poder desempenhar um bom trabalho, oferecendo esse trabalho para a população em geral. E casado com Daniele Zuloff Stallbarni, pai de Gabriela Zuloff Stallbarni. Uma menininha. Uma menina de... Quantos anos? De 12 anos. 12 anos. Você está casado há quanto tempo? Casado desde 2008. Desde 2008. 15 anos agora. 15 anos. Ele ia te matar se você errasse na data. Lembra a data no seu tempo, né? Não, a gente bem. guarda a data, porque o tempo é melhor não guardar muito, né, doutor? Isso é com todo mundo, mas pode, mas isso não tem problema. E a gente daí trabalha atendendo o pessoal que procura atividade física, procura aprimoramento de saúde, preservação da própria saúde, né? E deixar meio longe as cargas do dia a dia, né, com relação ao estresse, ansiedade, compulsividade, né, que nem você acabou de tocar no assunto de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, ainda mais depois de um período pandêmico, então isso aflorou bastante na sociedade em geral, como um todo. E a gente está aí, trabalhando na situação de trazer uma saúde plena para as pessoas. Jenner, deixa eu entender uma coisa. Eu acho que o trabalho que você faz, ele hoje em dia, ele tem um trabalho de desenvolvimento do físico
do seu cliente, vamos dizer assim. Certo. Eu sou de Campo Mourão, lá a gente fala freguês, né? Legal. Mas vamos colocar, vamos colocar do seu cliente, né? Mas tem, eu acho que também um trabalho mental muito forte, né? Porque acaba virando, você deve virar quase que um confidente de muitas situações que os alunos contam para você. Isso acontece mesmo? É isso que você falou, tem tanto uma ajuda física quanto uma ajuda mesmo espiritual mesmo. Você tem consciência disso, que isso acontece no dia a dia, no seu trabalho? Acontece sim, doutor. Por conta de que as pessoas, elas procuram uma atividade física, uma atividade de... Entre aspas, é um estresse físico que você está buscando, por conta de provocar um relaxamento posterior, né? E ele envolve várias frentes da saúde, né? Seja a saúde espiritual, a saúde intelectual, a saúde social, se socializar, saúde física, que é uma consequência de todos esses caminhos que você percorre, né? A saúde alimentar, que tão carentes estamos, né? De acesso a bons alimentos, a alimentos de qualidade, né? Que não tenham tanta carga química, tanta carga de doce, né? Tão industrializado, tão refinado, né? Exato. Então, essa toxicidade desses alimentos industrializados, eles carregam a pessoa com um quadro inflamatório muito agudo e eles vêm muito inflamados para a atividade física. Então, é uma forma de tentar equilibrar essa situação metabólica. Então, é muito importante estar ouvindo, orientando essa situação pós-atividade física, pré-atividade física, que também vai ajudar muito no desempenho físico da pessoa quando faz atividade física, né? E nos resultados, né? Exato. Nos resultados. Porque eu acho que interessante é isso, né? Igual você falou, né? Acho que quando você chama um profissional do seu nível, assim, que é um nível super bom para você, e é um investimento, né? Você tem que entender que você tem que buscar alguma coisa mesmo, né? E isso são várias épocas e períodos da vida da pessoa, né? Então, eu sempre me coloco assim, eu tenho 53 anos e o meu processo da minha cabeça é um só. Meu filho tem 13 e eu quero ver os meus netos, né? Eu casei com 36, tive filho com 40. Se o meu filho fizer isso, ele vai ter filho daqui a 27 anos. E eu estou com 53, eu vou estar com 80 quando meu filho tiver filho. Eu não brinco com os meus netos se eu não cuidar do meu corpo. Perfeito. Então é bem simples. A conta é de padeiro, né? É matemático, né? Muito bom. Mas deixa eu só perguntar uma coisa assim para você. Às vezes eu fico perguntando assim, e a gente quer que os nossos filhos desenvolvam fisicamente, assim. Deixa eu entrar em duas partes de adolescente. Depois a gente vai cair na sua vida pessoal e tudo que você passou. Quando que eu posso colocar uma criança na academia? Desde quantos anos ela pode ir para uma academia? Desde que seja de uma brincadeira, desde que seja para coordenação motora, desde que seja para desenvolvimento muscular. Como que você aconselha isso, os pais, assim, para ter isso mais ou menos em mente, assim? O que você acha, assim? Eu acredito que uma atividade de alta carga, de alto estresse físico, uma criança, ela tem que ser medida e tem que ter os seus prós e contras e onde é que eu quero chegar. Então, você pode atrapalhar o crescimento, sim, de acordo com as cargas que você utiliza em atividade, né? De uma forma geral, de uma forma adaptativa, ela é super recomendada a partir de 10, 11, 12 anos. Então, tudo sendo adaptado, tudo sendo coordenado, tudo sendo avaliado, tudo sendo liberado pelo ortopedista com relação a crescimento ósseo, desenvolvimento ósseo. Então, tudo ajuda, porque... Nada de muita carga nesse período, né? Não é isso, né? Carga que a gente fala é quando a gente está, digamos, numa ginástica olímpica. Você está desenvolvendo um indivíduo para se tornar um ginasta olímpico. Ali é uma sobrecarga que ela tem os seus... Nossa, e tem um custo altíssimo. Altíssimo para a longevidade das pessoas, né? E para o desenvolvimento físico dela, né? Então, você atrasa um pouco essa situação.
é proposital, né? Propositalmente, exatamente. Proposital. Então, elas não podem Proposital. ser muito altas, elas não podem, né? Proposital. Aham. Enfim, mas aí é um propósito, né? Aham. Então é um caminho que você segue. Tá. É, Mas não indo para esse é, lado, até tem uns seriados na uhum, Netflix que fala muito dessas ginastas, o quanto elas sofrem uhum, no, sim, no, no desenvolvimento, do impedimento do crescimento uhum, delas na uhum, força, porque realmente o que elas fazem é um troço uhum, sobrenatural, né? Hoje em exato, dia a exato. ginástica olímpica virou uma coisa impossível de você ver aquela quantidade de força, de movimento, mas Uhum, tudo igual você falou, com custos, né? exato, O quanto isso pode causar danos, lesões de maneiras mais definitivas e que vão acompanhar a vida inteira do exato. paciente, né? Uhum, Mas entrando assim, uma criança assim, não entrando num menino que tem 12 anos e vai ser um uhum, jogador de futebol, não, uhum, não é isso, que não para super especialidades assim, aham, mas assim, uma criança normal assim, ela já poderia frequentar assim uma academia sim. para manter uma flexibilidade, Uhum. trabalhar com o próprio peso, com pesos leves, coordenação, isso já poderia começar. Então, é um ambiente extremamente saudável, é um ambiente Aham. extremamente adaptativo. Você consegue trabalhar de uma forma tranquila, sem maiores pormenores, Uhum. sem maiores problemas. Então, quer dizer, Aham. eu tenho um cliente que ele me contratou, que ele tem 42 anos e colocou os 3 filhos dele para treinar comigo. Filhos de 11, 13 e 15 anos. Aham. Então, 11, 13 e 15. É extremamente adaptativo, extremamente versátil, extremamente democrático, por assim Aham. dizer. Então, são indivíduos que precisam trabalhar a flexibilidade, que nem o senhor acabou de falar, que precisam trabalhar a coordenação, trabalhar a própria força, Uhum. né? O próprio onde eu estou, onde é que está o meu braço, como é que é este movimento, fazendo de forma consciente, já buscando essa conexão neural, Aham. né, de movimento, de onde é que está a minha coluna, onde é que está a minha postura, se olhe, se veja, faça, execute, aonde você está errando, onde você está acertando, ajustando o movimento, a biomecânica. Então, tudo que se começa cedo, se tem um resultado cedo também, de resposta de rendimento físico. E são 3 pessoas indivíduos que precisam de uma atenção não só na parte de atividade física e gasto calórico, mas também linkado com uma reorganização alimentar. Aham. Então, as nossas crianças estão entrando em situações de obesidade, de diabetes muito cedo, Muito doutor. precoce, Está né? muito E precoce, a é postura, né? E desesperador. nem eu desculpe te interromper, Não, só claro. voltando ao que você estava falando da Uhum, propriocepção do uhum. corpo, né? Porque hoje em dia a gente está se encolhendo, né? Aqui, né? Olhando Exatamente. para uma tela, né? A gente está Perfeito. ficando isso daqui, né? Exato. Então, os ombros eles estão ficando cada vez mais anteriores, né? Uhum, Existe esse encurtamento de musculatura peitoral, né? A postura é ruim, né? Eu sempre falo, eu sou corcunda, mas é que como eu sou otorrino, eu fico 8 horas operando todo torto, né? uhum, E eu criei essa consciência corporal quando uma médica que é amiga minha, acho que ela nem sabe isso, a Ellen. A Ellen é uma amiga minha. Ela virou um dia para mim e falou assim: Nossa, você é tão bonito, mas você é tão corcunda, né? Eu falei assim: Nossa, sério, né? Por que isso? Porque a minha postura sempre foi muito ruim. Eu devo minha vida a um profissional que me ensinou muito a cirurgia, só que ele tinha 1,72 m, eu tenho 1,86 m. Então uhum, a mesa ficava para quem tinha 1,72 m. Então uhum. eu ficava muito arqueado para poder trabalhar junto, né? Exato. E ele falava assim: ou você fica arqueado ou você amputa as pernas, né? Eu tinha as duas opções, né? Daí, mas a gente vê isso, quanto é importante, eu acho que isso, acho que fica de... Porque as crianças hoje, elas são esse encurtamento, esse desenvolvimento dessa questão só postural, acho que já valia a pena, né, Já. Dino? O que você acha disso, assim? Extremamente relevante, né? Então a gente está muito na fase dos eletrônicos, né? A gente está muito vidrado em questões de conectividade, de redes sociais, de criar conteúdos nessa Aham, idade. Imagina que uma criança de 11, 12 anos criar conteúdos para aham, TikTok, para YouTube e vendo as escaladas dos outros e querendo estar junto.
isso interfere até na saúde mental da criança. Então, certeza. São saúdes que devem ser tidas com muita atenção para que não se perca essas saúdes, né? De acordo com a caminhada dessas crianças, né? Então, é extremamente delicado a gente atingir elas com uma cobrança, né, em cima dessa situação, né, da resposta física, né, do seu corpo físico, estético, né, da própria autoestima, né. É. Então, a menina, por exemplo, ela perdeu agora nessas 2 semanas, perdeu 4, 5 quilos, então ela já mudou a postura dela, mudou a forma de ela se ver, Nossa, sabe? Incrível, assim, porque é rápido, é só não comer porcaria. Então, quer dizer, você não consegue comer uma quantidade de calorias tão alta durante o seu dia comendo limpo, comendo não tem jeito. alimentos Não in natura. Pode comer arroz, feijão e bife o dia inteiro. Vai bater 3.000 calorias. Não vai bater, não aguenta, você não aguenta. Um mecão ali, você já bate 3.000, já né? bate, então, puxa vida, E a gente vê isso nos colégios, assim, sabe, cara? A gente vai, assim, no colégio, a gente vê aquela criançada, às vezes, querendo brincar, doutor. E cadê a flexibilidade? Cadê a agilidade? Cadê a potência muscular? Cadê o sprint, aquela corrida, sabe? Aquele jump? Cadê? Não tem, né? Nada, não tem valência física alguma. Por conta de não ter estímulos mais. Eles não têm mais estímulo. Os estímulos são muito espaçados, muito curtos, muito breves. E isso não cria essa consciência muscular, consciência postural, né? Nossa, a gente quando brincava quando era criança, a gente brincava o dia inteiro. O dia inteiro, pulava o dia inteiro, era o dia inteiro fazendo alguma coisa. Exatamente. Era o dia inteiro, ou pula de cama, ou quebra alguma coisa, arrebenta. Era o dia inteiro isso, né? Mas eu vejo até um conceito na questão dos pais, porque assim, ó, eu saía de casa, eu sou, como eu te falei, sou de Campo Mourão, né? E imagina, não tinha menor risco de acontecer alguma coisa, né? A gente podia, assim, no máximo, sei lá, cair de bicicleta, quebrar um dente, quebrar uma perna, era o máximo que acontecia, né? Não tinha nada muito mais animado do que isso, né? Hoje em dia, com essa violência que a gente tem na sociedade, isso também limita um pouco as crianças irem para a rua para esse desenvolvimento, né? Daí que eu acho que vem isso que é o seu trabalho, que é muito interessante, né, Dino? Que você fazer isso dentro do condomínio, dentro da casa das pessoas, porque daí os pais estão lá em cima e sabem que as crianças estão seguras dentro do ambiente do condomínio, que é isso que você vem desenvolvendo, né? É uma questão de adaptar o trabalho ao público que nos contrata, né? Então, a gente está numa capital, uma capital super bem desenvolvida, super bem legal. Perante muitas capitais muito segura, né? Muito apesar segura. de estar muito aquém do que a gente desejaria para a nossa sociedade, né? Mas perante as outras capitais muito seguras. Só que já é complicado eu pegar os 3, por exemplo, e dar uma volta de bicicleta. Né? Então, sozinho, à noite. Exato. Então, tem que ser muito seguro no que a gente está propondo, né? E a questão de eles verem essa segurança e perceberem que podem fazer, que podem se desafiar, que podem desempenhar uma atividade assim, sendo empoderados assim com relação a, puxa vida, olha, estou fazendo com tantos quilos, né? Subiu tanto agora, de uma semana para cá já está mais fácil, já dá para aumentar um pouco o peso, adaptação fisiológica, você está estimulando. Ó, a tua flexibilidade, você não chegava nem no joelho direito, agora você já está passando o joelho. Ou seja, você está estimulando a flexibilidade, você está ganhando essa elasticidade e você começa a ficar mais ágil durante o seu dia a dia. Consegue brincar na escola, né? Consegue jogar bola na escola, daí coisa que você não conseguiria quando só mexia no telefone, né? E daí você para, porque quando você fica muito... o grande mal que eles falam que tem, o grande invento, que é o mais viciante que tem no telefone, é a rolagem infinita, né? Uau. A rolagem infinita, que é esse movimento que você faz, né? Que foi um americano que desenvolveu, que é o ato mais viciante que tem. Eles comparam que, comparado com drogas químicas, ele é 30, 40 vezes mais viciante que drogas químicas, a rolagem infinita. Puxa vida. O paciente ele não consegue parar de ficar fazendo a rolagem infinita. Então, esse é o maior vício químico
que nós temos hoje, o maior vício que nós temos hoje é a rolagem infinita. Que loucura. E isso leva muito naquilo que você falou. Como ele não pode perder tempo de ficar ali na rolagem infinita, ele busca alimentos ultraprocessados, que ele come em 2, 3 segundos, nem sente o gosto, né? Não sabe se ele está comendo sanduíche, se ele está comendo alguma coisa, porque os alimentos que são não tão processados requerem uma mastigação, requer um tempo mais de alimentação, que tem todo esse processo digestivo que é coisa natural, que isso vai fazer com que a gente consiga absorver nutrientes, micronutrientes, e que façam com que a gente tenha o nosso desenvolvimento. Perfeito. E que a gente perde muito quando você fica focado apenas numa tela, na rolagem infinita, comendo alimentos ultraprocessados, né? Então daí eu acho que vem isso, esse desenvolvimento corporal que acaba necessariamente você tendo que buscar alimentos mais proteicos, alimentos com uma carga nutricional melhor para poder desenvolver, senão você não tem resultado, né? Perfeito. É isso daí que você acaba fazendo, né? É. E isso aí se estende aos adultos, por assim dizer. Lógico, isso só se estende, né? E aí você tá no teu trânsito ali, rolando seu celular, Rolagem infinita, é isso batendo no teu carro, aí. É isso aí. batendo no carro dos outros, É. atrapalhando o trânsito, atropelando pessoas. Ou Não. seja, Você não conversa com o seu filho, não conversa. você não conversa com a sua esposa. Você não olha porque na paisagem. é impressionante, é isso que eu estou te falando, é impressionante. Quando você entra nessa, você entra num bloqueio, o troço é tão bem feito para te criar um vício, que você entra naquilo e de repente você olha, nossa, passou 40 minutos e eu fiquei aqui Exatamente. rolando o telefone. É uma loucura. Deixa eu te falar, daí eu tô com uma criança lá com 16, 17 anos de idade, Um adolescente. adolescente. Eu quero ficar grande. Daí eu posso tomar bomba? Uau. Literalmente, bomba, hormônio, alta dosagem. Quero ficar igual você, com 17 anos de idade. Como é que é essa história de... Eu nem falaria reposição hormonal, porque isso não é uma reposição hormonal, né? Isso Super fisiológico. Né? é suprafisiológico. Existe um bloqueio de eixo, né? Que é uma coisa que você vai ficar para o resto da vida, né? Perfeito. Mas não entrando nos critérios hormonais diretamente, mas técnico. Mas qual que seria o malefício disso? De eu estar com 18 anos, 17 anos e querer ficar gigante daí, fazendo uma sobrecarga hormonal? Você entra na saúde mental dele, né? Você entra numa busca de vigorexia sem precedente. Espera aí, não estou entendendo nada que você está falando. Seja mais específico. Como é que é a história? Ele vai viver para a imagem que ele projeta no espelho. E ele nunca vai estar contente com aquela imagem, sempre buscar mais e mais e mais e mais. Então, o adolescente, quando ele tem esse transtorno de imagem, essa busca por uma imagem vendida pela grande mídia, ou vendida pela mídia agora, desse hype de musculação e de Mr. Olímpia e campeonatos de fisiculturismo e aquela pompa do fisiculturista, né? Do Men's Physique, que é o da bermuda, por exemplo, que é uma entrada para o fisiculturismo também. Então, ele põe a própria saúde em risco e não mede nenhuma consequência com relação aos colaterais dessa decisão. Então, a orientação é sempre que se tenha consciência, primeiro dos colaterais e das consequências dessa caminhada. Nunca bloquear já de cara e dizer que não faz bem, que não é aí o caminho. Não, porque a gente sabe que existem pessoas que decidem a este caminho, certo? E cabe a nós mostrarmos as consequências desse caminho, né? Antes de fazer qualquer outro tipo de julgamento dessa pessoa que procura esse tipo de resposta, por assim dizer. Porque quando ele já está te perguntando, isso é porque ele já está querendo usar. Então esse é o grande problema. Quando ele vem para você, é que ele já viu no YouTube, já viu no Google, já pesquisou, já sabe de gente, já não sei o quê. Então ele só vem meio que para querer um avalista. E quando você assina esse termo com essa pessoa que te procura nesse sentido, cara, eu acho que o risco
e os custos disso aí são extremamente altos para que se pague. Me conta uma coisa, não entrando nada em critérios de sexualidade, do que é homem, do que é mulher, não entrando nesse sentido. Mas assim, hoje em dia você acha que essa questão hormonal, ela me parece que cresceu muito mais a nível de mulher. O corpo da mulher, ela se tornou diferente. Isso também representa, você consegue perceber isso, que tem modificado isso no corpo das mulheres, na cabeça das mulheres, o quanto elas buscam essa perfeição do corpo e começam a deixar do lado o marido, começam a deixar do lado a criação dos filhos e buscam essa meta do espelho que nunca tem aquela satisfação e sempre quer mais, e sempre quer mais, e sempre quer mais. Então, você consegue perceber isso, se isso vem acontecendo? Você acha que isso foi um dos critérios que o Conselho Federal de Medicina também tomou essa atitude de ter uma regulamentação somente para ter essas posições hormonais mais relacionadas com doença? Só voltando um parênteses na questão dos adolescentes, eu tive um adolescente que me procurou para ele competir no fisiculturismo. Aí, o que aconteceu? Eu fui um consultor, como se fosse um... Quantos anos? Ele tinha 17 para 18, ele não tinha maioridade ainda. E aí, na oportunidade, eu conversei com os pais dele, e eu expus toda a questão de orientação com relação ao que eu ia vender para o filho dele, e que caso houvesse a escolha de administrar recursos ergogênicos, eu não estaria junto no projeto, por conta da idade. Então, eles compraram a ideia, eles aceitaram a proposta. A orientação. Exatamente. E a gente colocou o guri para competir aqui no Brandão Classic. Foi no Espaço Unicamp ali, no Campo Comprido. E o menino veio natural. Ele fez todo o protocolo, ele levava marmita para o colégio, pra você ter uma ideia. Ele seguia a litragem de água específica, a gramagem de sódio específico, a gramagem de carboidrato, a gramagem de proteína, a gramagem de gordura, os horários, os treinos, tudo como tinha que ser feito. O protocolo perfeito. Não perfeito, que a gente sempre tem que adaptar e evoluir, né? Mas naquele momento era perfeito para ele. Para aquilo que ele queria. Exatamente. Então, fechou, eu tive contato com ele, então, aqui em Curitiba, ele era de Campo... Não, Umuarama, se não me engano. Umuarama. E ele veio daqui, se não for, me perdoe, né, se ele estiver vendo. Enfim, mas faz muito tempo também. Foi em 2019. Tá. Enfim, aí eu conheci os pais dele, super agradecidos pela forma com que o projeto foi conduzido e pelo retorno de disciplina e de foco que aquele garoto se propôs a fazer naquele período. Então, o campeonato, a competição foi a cereja. Então, tudo o que foi a base de consciência do que estar comendo, de quando comer, do que beber, quando beber, aquilo ali é impagável. Até porque, né, veja só, quando você faz a reposição, a colocação de hormônio acima do biológico, Exato. assim, te abre muito espaço para você poder também fazer coisa errada. Te abre espaço para bebida, te abre espaço para uso de drogas, te abre espaço para um monte de coisa. Porque botar uma criança, porque é uma criança... 17, 18, 19 anos é uma criança. A gente só entende isso quando a gente tem filhos e começa a ter responsabilidade na vida, né? Mas assim, que muitas vezes são menores, se ele começa a entender que aquilo é uma coisa que você pode fazer de maneira, digamos assim, irresponsável, pode abrir caminhos na sua mente para que você também possa beber de maneira irresponsável, e usar drogas de maneira irresponsável, e abre esses caminhos. Exato.
o legal é que quando você cria disciplina na pessoa, ele fala assim, meu, não dá. Porque, assim, é impressionante, né? Quando entra numa disciplina de alimentação, de dieta direitinho, se você pega assim, avacalha 2, 3 semanas, Acabou. Se jogou fora tudo o resto. você joga fora tudo, né? Não dá pra brincar, né? Não dá Não dá pra brincar. É, quando você Não dá tem pra realmente brincar. Um foco, né? É, Aquele foco, uma aquele, data. o objetivo Uma data, maior, né? exatamente. Então, mas é isso que eu acho que é legal, porque você entende que tudo que você faz de mal para o seu corpo, daí você consegue enxergar realmente, né? Uhum. Então, quanto mais limpo você anda, e não questão limpo, não limpo de comer direitinho, de praticar atividade física, qualquer coisa que você, um final de semana que você come pizza, hambúrguer, sei lá, toma um monte de refrigerante, você já olha na segunda-feira e fala assim, meu, o que aconteceu? Né? É bem assim. Não é isso? Aham. E você consegue começar a perceber o quanto isso faz mal para a vida da gente, né? Aí, viu? Você sai um pouquinho daquela rotina, né? Aham. E aí você, começa a ver de fora, né? A situação do que aquilo lá impacta na tua No saúde, seu dia a dia. no teu físico, na tua disposição, no teu trato intestinal, né? E todo o teu ritmo orgânico, né? Então é bem surreal. E indo para a questão das meninas que você Que comentou, perguntei, lembrado. elas estão cada vez mais procurando a alta performance na estética, né? E a alta performance na estética, eu já falo de mulheres um pouco mais já de idade, já avançada, digamos 20, 21, 22 anos, essa primeira idade, né? Nossa, que adulto eu jovem. falar 20 anos de idade avançada. Adulto jovem, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Mas daí vai, estamos continua. passando, né, doutor? Continua. Aí, então, é porque elas se decidem, têm mais poder decisório nessa idade do que elas querem, assim. Então, com mais força, com mais vigor, com mais autonomia. E aí elas têm todo um apelo de imagem, todo um apelo do que é exposto na mídia e do que é ok, do que não é tão ok, né? Então, digamos assim, ela quer se enquadrar, às vezes, em alguma imagem que ela projeta e que ela vai colocar a saúde em risco e a qualquer preço para que chegue lá. Então, aonde é que elas escorregam? Onde é que elas derrapam? É naquela velha história do veneno, da diferença entre o remédio e o veneno. Né? E a qualidade para elas é primordial. Então, elas acabam, de repente, atravessando a barreira do saudável ou do ok, ou do resultado até um certo limite. E aí elas que cada um tem, né? Que cada um tem o seu limite, né? E isso é alfaiataria, né? É personalizado para cada um, né? E para elas, assim, é mais curto, por assim dizer, porque elas não têm uma carga hormonal de testosterona tão favorável para o desenvolvimento muscular. Exatamente. Então elas chegam mais cedo ou chegam mais precocemente num teto de evolução muscular. E onde é que elas querem passar? Lá para frente. Querem subir o degrau. E eles sobem, e aí acabam perdendo a linha da saúde, a linha de, que nem você acabou de falar, pele, cabelo, a linha feminina. Então, a própria linha gestacional, né? Isso aí é bagunça geral, né? Então, a própria linha da gestação mesmo, né? Aí você acaba colocando ela numa situação androgênica. Né? Ela sai do feminino e começa a entrar no masculino. Né?
Então Porque os é hormônios são muito perigoso. masculinos, né? Exato. E isso que E as demandas físicas são masculinas, né? e olha que interessante, e elas começam a jogar a gravidez para cada vez mais distante, né? Uhum. Ou até tirando muitas vezes, tipo, eu não vou estragar meu corpo por causa de uma gravidez, né? Por causa de um filho, São né? as escolhas, né? São as escolhas, né? E só para quem tem família e tem filha e tem filho, você vê que, putz, o que seria da nossa vida sem os filhos, né? Perfeito. O Isso que aí não é né? inimaginável pra gente agora, né? Inimaginável, né? Inimaginável uma pessoa que evita de ter uma família por causa de uma imagem, de um reflexo no espelho, ou de sair com um biquíni na rua e não consegue entender o custo que isso vai cobrar na vida dela, não com 20, não com 25, não com 30, Uhum. talvez com 40, mas com 50 com certeza, né? Uhum. Quando eu sempre imaginei assim, se eu casava, se eu não casava, se eu tinha ou não tinha família. Uhum. Eu nunca lembro daí quando foi um paciente no meu consultório, que ele tinha uns 48 anos, ele foi começar a falar, a mãe bateu no peito dele e falou assim, não, deixa que eu falo. E daí eu imaginei assim, pô, será que quando eu ficar doente eu vou com a minha mãe no médico, né? Porque daí, tipo, pô, não que seja errado, né? Sim. Mas eu tenho que ir com a minha mulher, né? E com meu filho, né? Meu filho que tem que me levar no médico quando eu ficar velho, né? É o ciclo da vida, né? O ciclo natural, normal da vida, né? Uhum. Os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam do pai, e esse é o ciclo verdadeiro da família, né? Que deve ser mantido, né? Uhum. E daí quando você coloca isso, você vê que a questão de relacionamento com questão de filhos começa a se tornar uma coisa meio que na cabeça de algumas mulheres que fazem essa cultura pelo corpo, fica até muito distante, né? Eles falam assim, não vou estragar meu corpo por causa de uma gestação, né? Você escuta falar isso? Como é que é a sua percepção em relação a isso? Tem alguns casos, né, do, daquela busca da autoimagem surreal, né, que às vezes é quase que inalcançável, que aí a gente tenta direcionar para uma questão mais de equilíbrio, de equilíbrio social, equilíbrio familiar, equilíbrio até o próprio financeiro, porque, né, tudo faz parte de um conjunto, né, de uma cadeia. E as crianças às vezes sofrem mais quando elas têm esse tipo de situação dentro de casa, né? E aí, por quê? Porque às vezes os pais elas não dão mais tanta atenção quanto elas precisam por conta de outras prioridades que estão girando em torno, e uma delas é então essa busca de corpo perfeito, né? E que de repente, às vezes até por conta de uma gravidez ali, um filho que apareceu na relação, a mãe às vezes até pode, isso até é um pecado falar, mas culpar o filho por ter, entre aspas, estragado o corpo dela, né? Então, são casos muito extraordinários, assim, não estou generalizando nunca que eu vou fazer uma apologia a esse tipo de situação, entendi. né? Mas quer ver, ó, acontecer. quer ver, ó, mas eu vou num ponto mais, talvez mais prático. Deixa eu te colocar assim, ó. Um pai e uma mãe que cultuam o corpo. Entendi. E eu tenho uma criança de 6, 7 anos de idade. Entendi. 5 anos de idade. Tá. Que a avó dá chocolate para ela. Uhum. Que a avó dá Coca-Cola para ela. Uhum. Entendeu? E que vira um pandemônio dentro de casa, família. briga familiar, afasta a avó, não vai na casa da avó, Imagina. a Páscoa é comer brócolis, não tem Imaginou. chocolate, né? Uhum. Até que ponto, na sua opinião mesmo, como pessoa, você acha que as minhas escolhas, ou as nossas escolhas, Certo. as escolhas das pessoas que escolheram um físico perfeito, ideal, pode interferir na questão da criança? Tudo bem, eu concordo que deve existir limites em alimentos ultraprocessados, no chocolate, no doce, no açúcar, isso eu concordo, mas até que ponto isso pode fazer com que haja uma paranoia na cabeça da criança e ela cresça sempre com medo de estar comendo um pedaço de chocolate
ou os pais acabam brigando com os avós porque não vai na casa da avó porque a avó dá pirulito, dá doce, dá chocolate. Você escuta isso? Aham. A gente até tem um caso próximo da gente que, mas a intimidade deles a gente não interfere muito, né? E a gente sempre lida com a questão de balanço, equilíbrio. O que está em equilíbrio está ok, né? Está de comum acordo, né? Então, digamos assim, a- e dentro das fases, né, do próprio fisiculturismo e da própria preparação, por assim dizer, a gente passa por fases de restrição e fases de frouxidão, digamos, de liberdade alimentar, não uma liberdade controlada sempre, Uhum. né? Então, eu vejo que as crianças, elas se espelham muito no que elas têm contato diário, que Uhum. são os pais. Boa. Então, aonde é que está onde é que está o equilíbrio ali, né? Exatamente em mostrar ou demonstrar com atos, com rotina, o que representa o equilíbrio, né? É o exemplo, É um né? exemplo que arrasta, né? É o exemplo que arrasta, né? Não são as Exatamente. palavras, né? É. É o Então, exemplo, né? A criança ela vai falar assim, pô, meu pai e minha mãe não bebem álcool em casa, eu não vou beber álcool na rua, né? Tipo, lá em casa eu não como chocolate, se você quiser comer chocolate na casa da avó, pode comer. E aqui em casa? Aqui em casa o papai e a mamãe não comem. Por quê? Porque acho que faz mal pra gente, muito açúcar, açúcar faz mal, pode dar cárie, estragar os dentes, pode engordar, pode fazer mal para a saúde, ter uma diabetes. Então, por causa disso que a gente não acho freia, né? freia, né? Mas eu acho que a linguagem do exemplo é o que acaba sendo o mais importante mesmo, né? E você me respeitar, né? Tem gente que não quer isso, eu não quero isso para mim, né? E respeitar a pessoa que não quer isso, e respeitar a pessoa que quer, mas que isso não mude o amor, né? Não mude o carinho, porque eu sempre falo assim, relacionamento pai e filho é uma coisa, ou pais e filhos é uma coisa que é interessante, porque muitas vezes você olha o seu filho e fala assim, ah, você não é o filho que eu sonhei. E muitas vezes o filho deve olhar para o pai e falar assim, você também não é o pai que eu sonhei, né? Então é uma coisa que é interessante isso, onde o equilíbrio disso que a gente está comentando muito aqui, acaba sendo no amor mesmo, né? O amor supera as regras, né? O amor é que conquista as diferenças, onde faz com que a gente acabe vivendo em harmonia mesmo, eu aceitando os seus gostos, você aceitando os meus gostos, e a gente crescendo em amor, e eu te aceitando isso, né? Eu acho que isso que acaba, talvez, levando muitos adolescentes a até fazer mutilações com o próprio corpo mesmo, porque às vezes muita pressão que acaba sofrendo em casa, muitas situações onde os pais, de maneira não intencional, mas não intencional, acaba às vezes deixando a criança num segundo plano, não observando os detalhes que possam estar ocorrendo com essas crianças. Você consegue entender mais ou menos o que eu estou claro. querendo te passar, Não, assim? e uma linha extremamente pertinente com relação à importância que você está dando, né? Com relação às pessoas que estão próximas de você. Então, o amor diz não, né? Diz muito mais não do que sim. Ah, sim, Então, o amor controla também, Aham. né? Principalmente nessa fase inicial de vida, entre 5, 6, 7, 8, quando começa a descobrir as coisas. Então, Aham. o amor não dá celular, o amor não dá chocolate toda hora, É. o amor não dá liberdade de alimentação errada a todo O momento. amor não é ótimo, né? Então, puxa vida, né? Então, agradar com questões de desequilíbrio emocional da criança com esse tipo de caminho Aham. eletrônico, comida gostosa, nossa, dá aquele prazer, assim, o cérebro fica louco, né? Aham. Oh, aquele sorvetão, né? Shakezão. Nossa, isso aí é um veneno para eles. Então, você está envenenando a sua criança dentro da sua casa com esse tipo de conduta de dar recompensas diárias e bloquear alguma rebeldia dele com esse carinho que você está Aham. dando. Então, é extremamente oportuno o que você acabou de falar.
Você sabe que você estava comentando de que a gente comentando de alimentação, de criança e desenvolvimento físico, mental da criança, e você comentou de maturidade muscular, né? Uhum. Eu treino na academia, treino com o Thiago Gades, que é Legal. um amigão meu. A gente treina em 3, eu, Que ele e show. o Michel. E a gente tem o Goni, que é o nosso professor. Então, quando teve a pandemia, lógico, todo mundo primeiro parou a academia, depois treinava em casa, tal. Aham. E a gente voltou a treinar todo mundo junto. E o Thiago, ele é muito forte, né? E a gente começou a treinar e o Thiago já explodiu outra vez no peso dele, na força dele, né? E a gente ali com aquele troço que não ia, né? E é interessante isso que você falou dele. Ele falou assim, cara, eu treino desde os 17 anos. Tá certo. Eu sempre treinei. Sempre levei a minha vida certinho, sempre levei com dieta, sempre, a minha vida inteira. Então ele sempre fala, né, que ele é o que tem, ele é o mais, mentalmente eu acho que ele é o mais imaturo, isso é brincadeira, porque a gente brinca muito, ele é uma pessoa super séria, trabalhadora, dona de construtora, um cara super competente, mas a maturidade muscular dele, isso é uma coisa que é conquistada com o tempo mesmo, né? Perfeito. Não é uma coisa que você adquire de um dia para o outro, isso Exato. vem de anos, né? E deve ter sido mais ou menos assim com você, né? Exato. Com você, como é que foi a história que você... Porque você é um... Eu ia falar, você é um cavalo, mas achei que talvez não pegasse bem, né? Que Mas isso? você é um monstro, né? Não. Super bem definido, Não. assim. Mas como é que chega nessa maturidade? Se é só com hormônio, se eu preciso necessariamente fazer sempre reposição com bloqueio de eixo, ou dá para crescer de maneira mais limpa? E até onde você foi com essa história? A questão de... Quando que você começou? Das diferenças dentro de um treino que nem vocês estão em três indivíduos, cada um com a sua individualidade. Exatamente. E cada um com o seu histórico, né? Então são 3 históricos, são 3 indivíduos, são 3 idades, são 3... Não, é troca-peso o tempo todo. O treino é troca-peso o tempo todo. Perfeito. E essa é a adaptação da atividade de musculação, que ela é democrática para todos os tipos de indivíduo, né? Então, desde os mais avançados até os mais iniciantes e os intermediários, enfim. Então, é uma questão de você dar condição do teu corpo em se preparar para uma sobrecarga, uma atividade de alta intensidade, de alto volume de carga. Então, e quanto maior é esse coeficiente, maior é a sua preparação muscular para desempenhar aquela tarefa. E quanto mais preparado você estiver com relação à sua estrutura muscular, maior a sua longevidade, maior a sua qualidade de vida, maior a sua autonomia. Então, você, com a sua decisão de fazer musculação regularmente, isso você vai colher lá na frente com 80, 90 anos. Então, você não vai estar dependendo de uma muleta, você não vai estar dependendo de alguém te dar banho, você não vai estar dependendo de alguém te locomover numa cadeira de rodas. Deus que nos livre disso, mas pode acontecer. Desculpa, é regra do jogo. É regra do jogo. Regra do jogo. Essa é a questão, é regra do jogo. Mas você começou com quantos anos? Então, na musculação, eu sempre fui professor de musculação desde que eu me formei. Eu procurei a pós-graduação justamente para me dar esse Mas esse se você tipo está de com gabarito. quantos anos hoje? Hoje eu tenho 45 anos e eu comecei a musculação de fato com 36 para 37 anos. Você? É. Mas você até 36 fazia o quê? Eu sempre fui esportista desde que eu nasci. Mas esportista em quê? Eu sempre fui ligado ao esporte. Né? Tá. Eu sempre gostei de me desafiar no esporte. Mas não necessariamente na musculação. Jamais. Nunca imaginei subir num palco de fisiculturismo na minha vida. Ah, você subiu em palco de fisiculturismo? Exato. Em 2015, em setembro de 2015. Não, espera um pouquinho. Então tá, me fala assim, então o que você fazia antes? Você jogava bola? Passei pelo futebol. Fazia coisa normal. Coisa No que futebol eu parei de fumar. Quando Olha eu aí, joguei. ó, tá vendo? O futebol me tirou o cigarro da minha rotina. É, Ou eu corro atrás da bola ou eu fico fumando. tem que Então, escolher. esquece. Tem que escolher. Então eu passei por uma fase também de... Cigarro e bebida, acho que não entra não vale nem comentário, né? Não vale nem comentário. Não vale nem comentário. Não faz né? sentido algum na tua Não vida. faz né? sentido. Só que foi um momento de estresse físico na perda do pai, enfim. Né? Então, em 94, entendi. aquele período de... Né,
Sabe com quantos anos, Tinha né? 16 anos. 16 anos, é Então é foda. a fase mais, assim, independente de um indivíduo para que se tenha uma rota, né? Seguir uma rota, né? Tipo uma caminhada, né? Com passos firmes, né? E ele desabou. Enfim, mas a gente tem sempre o tempo a nosso favor e o tempo é sábio e vai trazer à luz o que a gente precisa realmente, aos passos que a gente precisa realmente dar, né? Então, o futebol na faculdade me tirou a rotina de cigarro, Tá. né? Então, isso eu sou muito grato ao futebol. Eu sempre joguei bola desde pequeno e na faculdade a gente tinha um time lá e a gente jogava com os professores e participava de campeonatos da Suburbana de Curitiba. Bem legal. Rachava, Eu sei, meu pai entrava pra rachar. eu sei. Eu daí? tenho dois amigos meus, o Ricardo Manilha e o Fábio Manilha, que são amigos irmãos. Eles jogaram essa suburbana aí de sair correndo. Tem história de tudo que é jeito, né? Nossa. Porque Só porrada, chute e soco. exatamente. Pescoço pra baixo é canela, né? Foi muito boa a fase. Eu sei. Mas tem de tudo, né? Tem. Tá, mas e daí? Daí no Continue. futebol eu entrei em contato com... eu fiz o tênis quando eu cheguei em Curitiba, joguei tênis. Aí futebol na faculdade, aí eu tive contato com o triatlon, com algumas pessoas que jogavam bola lá. Aí fiz muito tempo o triatlon. Fiz triatlon também? O Sesc Triatlon, aqui embaixo em Caiobá, na Praia Mansa, né? Tá. Eu só corri esse campeonato. Então era o ano inteiro se preparando para esse campeonato. E assim a gente veio caminhando, né? Então sempre ligado ao esporte. do O corpo triatlon, sempre em movimento. Do triatlon ele refinou para o ciclismo, que era um esporte que eu tinha mais contato, que era mais acessível para mim. Então É porque o triatlo tem piscina, né? Tem que... é uma logística bem diferente. Uma logística diferente, né? E a gente sempre buscando performance, então eu não era bem o biotipo de triatleta. E aí no ciclismo eu tinha um pouco mais de sucesso. Tá. E aí eu decidi me dedicar ao ciclismo lá por 2006, 2007. É porque ninguém nem muito falava muito de ciclismo, assim, né? A gente tinha Era uns muito grupos, limitado, mas né? era muito limitado. Muito exato. limitado, Era né? muito restrito, assim. E claro, a gente não tinha metade da quantidade de carros e de trânsito que a gente tem no entorno de Curitiba, que nem a gente tem agora, Nossa, né? em 2006 não tinha nada, né? Então a gente estava E bem mais a tranquilo. estrutura era a mesma, né? Era, exato. Era a mesma, Então, com um quinto dos carros, né? Com a mesma estrutura, né? E o respeito, eu acredito que até fosse um pouco mais, assim, mais presente no convívio entre bicicleta e automóvel, sabe? Então, agora, com esse boom de automóveis, esse boom de pós-pandemia, assim, acho que as coisas estão bem à flor da pele, assim, por sinal com relação a respeitar o próximo, né? Isso é também outra caminhada. Não, mas é mais o mesmo sentido. Parece que essa pandemia... eu imaginei que a gente ia aumentar o amor ao próximo, né? Parece que foi o contrário, né? Parece que a gente ficou mais intolerante ao próximo, né? Exatamente, exato. Bem, mas e daí você começou com o ciclismo, então? Daí do ciclismo eu tive os eventos de atropelamento. Né? Mas você foi atropelado? Fui atropelado em 2013 por um carro, pelas costas, né, no acostamento. O cara estava querendo sair da BR e achou que tinha uma saída ali, estava procurando a saída e me atropelou pelas costas, faltando 500 metros para me chegar em casa. Aí em 2015, isso eu já tinha minha filha com 3 anos, ela nasceu em 2010. Aí eu não entendi bem o sinal, continuei pedalando. E o meu auge foi em 2014, e eu estava muito no auge, eu estava realmente 100% dedicado. Em 2015, um caminhão me atropelou, no dia 15 de fevereiro de 2015, ele chovendo, voltando da serra, na frente da Polícia Federal, ele derrapou com a carreta e bateu no guidão da bicicleta e a câmera da Ecovia viu o acidente. E eles comentaram que ali poderia ser o meu novo aniversário. Então, dia 15 de fevereiro de 2015 foi meu novo aniversário. Aí eu só tive escoriações, não tive nenhum tipo de problema mais agudo. Só que ali eu desanimei. Eu não quis mais. A minha filha com 5 anos foi me buscar lá no Saúl, deu todo um rolo, então foi toda uma carga emocional muito grande. Então a minha saúde emocional baixou muito ali. E eu estava super saudável, super, né, no auge físico, com 2015, com 35, 36 anos. Daí eu falei, não dá mais, né, vou encostar a bicicleta. Ainda fiz a corrida aqui no Centro Cívico, né, fui campeão ali na minha categoria, e terminei os treinos no velódromo, né? Não pude mais ir para a estrada, então a cabeça não estava boa. E dali para frente eu dei uma abandonada e aí eu larguei mão geral de atividade física.
Isso foi em março de 2015. Aí um amigo meu me convidou a subir num palco de fisiculturismo em setembro. Isso em junho. Julho, agosto, setembro. Eu tinha 3 meses, pouco mais de 60 dias para me preparar para o campeonato. Falei, vamos ver o que é, né? Fazer dieta e puxar ferro, né? Fácil, né? Eu tinha uma academia na época, então vamos lá, né? Vamos praticar o que eu tanto vendo, né? O que eu tanto disponho para as pessoas, né? Que é a musculação, né? Desde sempre, né? Desde 2001, né? Que eu trabalho na musculação. Daí, em 2016, em 2015 a gente estreou e a gente teve o feedback positivo da arbitragem. Falou, na federação da WFF foi positiva, dizendo que tinha uma boa qualidade muscular e uma boa genética para finalizações em relação à definição muscular, né? A procurar uma estética mais de definição muscular. E como eu tinha uma bagagem de esporte muito forte, tinha essa maturidade muscular, aí a gente foi buscar a maturidade, porque a maturidade muscular é normalmente na casa dos 40 anos, que é o auge muscular. Então a gente investiu todo o foco no fisiculturismo. Então, em 2016, a gente foi campeão estreante no campeonato estreante, no campeonato estadual, no campeonato brasileiro, no campeonato sul-americano. Foram 4 campeonatos em um ano, né? Março, maio, junho e setembro. Daí foram 4 campeonatos sensacional seguidos, com 75 quilos na categoria, né? Men's Fitness, na WFF. E aí, a vaga do sul-americano deu vaga para o Mr. Olympia, desculpa, o Mr. Universe, que era o campeonato do Arnold na época dele, na época auge dele, né? Que era da WFF, e que, pela primeira vez na história da WFF, ia ser realizado na América Latina, na América do Sul, no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, né? Tô dentro. Vamos lá, né? 2017. Aí fiz a preparação e tal. E aquele campeonato dava um título de atleta profissional, uma licença de atleta profissional. E ali a gente foi buscar e a gente foi campeão, cara. Olha, que legal, cara. Do Mr. Universe, 2017, no Rio de Janeiro, né? Na categoria Men's Fitness, até 75 quilos. Eu cheguei no Rio de Janeiro na quinta-feira, às 2 da tarde, fiz o check-in no hotel com 79 quilos e 500. A pesagem era na sexta-feira pela manhã, abri a pesagem. Eu cheguei 4,5 kg acima do meu peso de categoria. Por conta de voo, a retenção líquida, enfim. Olha que impressionante isso. E eu fiquei praticamente das 3 horas da tarde de quinta-feira até as 9 horas da noite na sauna. Intermitente. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Para baixar o peso. Eu saí da sauna às 9 da noite com 76,250 mais ou menos. Faltava 1,5 kg quase para bater o peso da categoria. Eu tava desesperado, né? Lógico, né? Daí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Nada, deita e dorme. E aí? Aí no outro dia acordei com 74,950. Você tá brincando? Juro por Deus, nossa, não dava nem para acreditar. Foi surreal. Ali eu ganhei o campeonato. Era a luta do peso, né? Porque quanto mais a gente treina, mais a gente acumula peso magro, né? Então queima muito, né? É o metabolismo, tudo mexe, vai lá para cima. Então, lá pra cima, né? Então aí eu tava com 37 para 38 anos. Então, quer dizer, a maturidade muscular, ela vem nessa faixa dos 40, um pouco 5 anos antes, 5 anos depois, né? Eu sei que eu tenho ainda, de repente, uma performance física até os 50 anos. Eu tenho mais 5 anos, se eu quiser investir. Acima de 50 é game over. Tipo, performaticamente falando. Né? Bem-vindo ao time. Que isso, agora a gente vai... Não vai mais. Vamos curtir, né? Você chega e não vai mais. Mas aí a gente tem uma cabeça diferente. Aquilo que a gente falou, o negócio é evitar a sarcopenia, né? Eu quero só... eu sempre peço a Deus, né? Eu quero até o último dia da minha vida sair da cama, se for o fato, ir no banheiro. Perfeito. Fazer minhas necessidades. Perfeito. Me limpar e voltar. Nossa, tá tudo certo. Que loucura que a gente tem que pensar nisso mas também, é isso, né? Mas atividade física, musculação é para isso. Exato. É para isso. Perfeito. Esse é o foco final. Perfeito mesmo. Fala aí, vamos ver de tudo que a gente conversou.
tô pensando aqui o que eu vou perguntar para você de uma mensagem final. Que isso, doutor Marcos? Mas eu acho assim que acho que a gente caminhou muito no foco do adolescente mesmo e na questão da performance física mesmo. Eu acho que tudo ao seu tempo, né? Eu acho que tudo tem um momento certo para acontecer, né? Eu acho que essa foi uma mensagem que eu acho que eu aprendi muito com você, no que você comentou mesmo, né? Com 13 anos a gente vai trabalhar a sua flexibilidade, a sua consciência corporal, tirar esse vício postural, né? Começar a trabalhar na alimentação, isso vai te manter fora de drogas, vai te manter fora de bebidas, porque 13, 14, 15 anos o pessoal já vai para balada, coisa que na minha idade, com 15 anos eu brincava de carrinho, né? Mas são outros fatos, né? Passamos muito pelo critério da mulher, né? Que esse culto pelo corpo pode atrapalhar tanto a questão mental, porque aí essas drogas hormonais que agora foram proibidas pelo Conselho Federal de Medicina leva muito para o lado androgênico, né? Para o lado masculino, tira o lado da fertilidade das mulheres, põe do lado a questão familiar em cima disso, né? E teve todo esse seu histórico onde dois desastres lamentáveis, com certeza com o olhar da sua filha que você falou assim, meu, chega, decidi o que eu quero fazer para minha vida, né? E no final te levou para lugares muito muito maiores, né? O que você me deixaria então de tudo isso que a gente conversou para os pais que estão numa alimentação mais saudável, que buscam uma alimentação mais saudável, que você consegue observar, porque você tem muito esse ambiente familiar, pelo que eu entendi, como você trabalha muito em condomínio, tem muito contato com a família, né? Você deve ser muito próximo da família, né? O que você acha que você daria de dica assim para a gente botar na cabeça dessas crianças, para elas saírem da rolagem infinita, para sair do celular e começar a pensar, a trabalhar no corpo? Como é que o pai, me dá rapidinho aí, poderia abordar isso com o filho para estimular ele a sair desse marasmo de comida super industrializada e entrar num caminho de uma vida mais saudável, buscando essa maturidade muscular que vai fazer com que a gente possa se limpar sozinhos até os últimos dias das nossas vidas. O fato é que a gente não tem opção, né? Então não tem opção. A gente sabe que a gente precisa dar o exemplo. Então realmente é do exemplo que a gente arrasta as próximas gerações para onde a gente quer caminhar. Então a opção sejam bons exemplos. Não são palavras, em né? todas as escolhas que você fizer na sua vida, desde a parte espiritual, física, financeira, intelectual, social, moral, de honestidade, da questão de dar o exemplo. É isso que vai arrastar as próximas gerações e as crianças para que tomem decisões sábias e com um bom discernimento. E pro lado da saúde, né? Perfeito. Me tira das drogas, né? Me tira da bebida, né? Me tira de pensamentos ruins contra o meu próprio corpo, né? Me salva uma vida, né? É muito... sabe, as pessoas procuram muitas opções, né? Procuram... Elas divagam demais. Elas sempre estão descontentes com alguma situação e procuram respostas rápidas, satisfação rápida. Isso aí, infelizmente, não traz longevidade, não traz a próxima geração para uma preparação para a vida, né? A gente não tem como mensurar o quanto faz mal a gente ser imediatista, a gente ser tudo para ontem, acelerar a vida de uma forma descompensada. Então, atrapalhar esse desenvolvimento deles, desde a parte física até a parte emocional, é muito danoso. É uma parte assim, que a gente tem que estar muito atento. Esse prazer, ele é muito fugaz, né? Muito fugaz. E a gente tem uma resposta social tão triste que
que aí reverbera em situações que a gente, né, acaba entrando num certo pânico desnecessário, sabe? É isso aí. E a gente tem que sempre procurar a luz, né? A Deus em primeiro lugar. E Deus aí, sempre, Deus, família, dieta, atividade física, que a musculação. saúde ela é quase que uma consequência. De tudo isso, né? Exato. Boa. Prazerzão demais. Valeu. Muito bom, Marcos. Valeu. Muito bom mesmo. Valeu. Felizão. Ó, família, atividade física, dar espaço ao espiritual, respeitar o próximo, cultuar o corpo com limites, não ultrapassar limites. Essa é a mensagem que você tem que assistir nesse podcast. Então, novamente agradecendo o podcast Shopping Cristal, Ser Médico Podcast, mais um podcast na vida real. Obrigado. A vida sempre é uma opção. É a única opção. É verdade.